Há pessoas que dizem assim, eu queria que Deus falasse comigo, mas ela não abre a Bíblia. Deus fala através da sua palavra, né? A Bíblia nada mais é que Deus falando na linguagem dos homens. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 26 e alguns outros capítulos na sequência dessa meditação da Bíblia em ordem cronológica. Vamos pedir a Deus que nos direcione? Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de mergulhar no universo da fé e podermos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nos dar. Pai amado, esteja conosco através do Espírito Santo, nos iluminando para que possamos conhecer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Crônicas 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Getiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú, Semaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-edom. Ele e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 72 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osana, entre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, Euquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osana foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selamias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe o do norte. E para Obed-edom, a do sul, e para os seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Osana, a do ocidente, junto à porta de Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda de fronte de outra guarda. Ao oriente, 6 levitas, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, porém, para as casas dos depósitos, de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aias, segundo o cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas, que pertencem a Ladã, chefe das casas paternas do gersonita Ladã, Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zincre, seu filho, Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães
do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Israelitas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus filhos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe entre os Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então, o que nós estamos aqui lendo é a organização de como ficou a organização para o templo. Deus colocou no coração de Davi a construção do templo, mas Deus falou para ele que ele não iria construir, mas o seu filho Salomão iria construir. Mas isso não impediu ele já de organizar todas as coisas e deixar tudo preparado para o seu filho, então, poder construir. Agora, 1 Crônicas 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e a sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dobai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30, e sobre os 30, e na sua turma estava Amizadab, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Irã, filho de Ex, o tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elés, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sebecai, o zatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anotita, a Atotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo mês, Eudai, Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zincre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos filhos de Davi. Sobre Issacar, Onre, filho de Micael. Sobre Zebulon,
Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner, sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim, o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavate, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que jaziam a obra do campo, na lavoura, na terra, Insri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, Ramatita, porém sobre os que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabde e Sifmita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Sarom, Sitrai, Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai, e sobre os camelos, Abil, o ismaelita, e sobre os jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, um homem entendido e também escriba. Jeiel, filho de Oquimina, estava com os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. Depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia. E Abiatar, porém Joabe, era o general do exército do rei. Por alguma razão, esses nomes são importantes, está aqui registrado, como eles foram registrados, para quê, de qual a função, porque isso nos revela uma coisa. Todos tinham uma função, todos eram importantes dentro da sua função. Todos somos necessários dentro da obra de Deus. Nós temos vários grupos na igreja, todos eles são importantes, nenhum é mais importante do que o outro. Todos desempenham uma função. No fundo, todos nós estamos servindo ao rei. 1 Crônicas 28 agora. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reinado do Senhor sobre Israel. Então, Deus havia escolhido o filho de uma mulher que havia caído com Davi, mas que depois veio, com certeza, ela agradou a Deus, né? Porque alguma coisa ela fez que agradou muito a Deus, ou ela já agradava a Deus. Mas falhas, erros, todos nós vamos cometer na vida sempre. 6. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reinado para sempre,
se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje. Então, havia uma condição, né? A condição era ele manter-se firme na aliança com Deus. 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e façais herdar os vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O comentário desse 9. Davi tinha fé no Deus de Israel como seu maior tesouro. Por isso, aconselhou Salomão a conhecer o Senhor eterno e a buscá-lo de todo o coração, pois só assim teria um reinado de conquistas. Ele mostrou claramente os aspectos da aliança com Deus. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Somente os nascidos do Espírito o conhecem de verdade e se mantêm fiéis. Mas como nascer dele? É preciso ter profunda sede, buscá-lo de todo o coração e com todas as forças. Isso é o início de tudo. E a partir desse desejo íntimo, a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer e manter comunhão com ele. Esse versículo 9 é um versículo importante que você deve guardar para sempre, né? É um conselho de Davi para o seu filho, né? O coração perfeito. Então ele fala do coração perfeito. Quando o nosso coração é perfeito? Quando ele é lavado pelo sangue do Senhor Jesus e você faz dele o seu maior tesouro, porque o ser humano tem uma tendência tão má de guardar tudo que é ruim no coração. Ele fala alma voluntária, né? A pessoa que está disposta a servir a Deus voluntariamente. E ele diz, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as suas imaginações. Porque Deus conhece. Lembra que nós lemos no Salmo, antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece? E ele fala, se o buscares, será achado. Bom, aqui está a chave desse capítulo, né? Se o buscares, será achado. Se o deixares, rejeitar-te-á. Então, é simples assim. Por isso que lá em Malaquias, a gente vê Deus falando, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te, faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, 2 átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. E para as turmas dos sacerdotes e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata segundo o peso do castiçal, e as suas candeias segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da propiciação, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos e para as bacias e para os jarros e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar de incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins, que havia de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso disse Davi, faze-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, não te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo.
não te deixará nem te desamparará até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então, também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandamentos. Nós temos aqui uma espécie de prestação de contas, mas não só apenas isso, o que Davi dedicou para o templo, né? Tudo que ele fez e proporcionou para que o templo então viesse a existir. Daí a gente entende, né, com tanto ouro, tanta prata que foi investido no templo de Salomão, por que aqueles homens ditos de Deus terminaram se corrompendo com aquilo tudo, né? Infelizmente o coração do homem é enganoso. 1 Crônicas 29, encerramos o livro. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de onix e as de engaste, e pedras de ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. O comentário diz: com todas as minhas forças, Davi investiu no templo de Deus todas as riquezas que conquistou durante a vida. Ele tomou do seu ouro particular e o destinou para as obras de ouro, prata, para as de prata e assim sucessivamente. Isto é, ele sabia da necessidade de recursos, por isso fez a provisão específica. Aquela era a forma do rei conhecer que tudo o que possuía vinha do Altíssimo e pertencia a ele. Davi creu, foi generoso e se dispôs a ofertar. Por isso podia apelar para a fé das pessoas, a fim de que elas também se dispusessem a sacrificar. Ele não tinha o coração preso a nada, por isso serve de exemplo a nós até hoje. Aí você percebe que quanto mais ele dava, mais ele também tinha. Deus nunca tirou nada dele, né? No 5, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata. E para toda obra de mão dos artífices, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? O comentário diz: quem está disposto? Após Davi ter oferecido o seu tesouro particular para a construção do templo, perguntou quem estava disposto a fazer o mesmo. Aquela geração era privilegiada por participar daquela obra. O povo, porém, deveria ofertar com alegria, coração voluntário, consciência de que estava dando aquilo que o próprio Deus tinha lhe concedido. Diante disso, analise como você tem empregado o seu tempo, os seus recursos e o seu dinheiro e o seu conhecimento, para que saiba responder a si mesmo se está disposto ou não a servir a Deus com o que possui. E de fato, quando nós temos essa disposição de servir a Deus, nós não olhamos para nada e nem ninguém, nós só queremos servi-lo. 6. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para os tesouros da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tudo te exaltaste por cabeça sobre nós. E riquezas e glórias vêm de ti,
vem de diante de ti e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi, com alegria, que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento de pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os seus mandamentos, os teus testemunhos e os seus estatutos e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então, nós temos vendo aqui a oração que Davi fez, é muito forte, né? Aqui ele vai demonstrando o carinho, o tipo de relacionamento que ele tem com Deus, né? A intimidade que ele tem com aquele que ele serve. No 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e o rei. E o outro dia imolaram sacrifício ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Então aqui está, né? Assentou no trono do Senhor, né? Quem é o verdadeiro rei era o próprio Deus. Enquanto o ser humano for rei de si mesmo, né? Então ele é Senhor, não tem como Deus ser o Senhor dele. Mas quando o ser humano diz: Senhor, por favor, assenta-te no trono do meu coração e reina na minha vida, né? Na cidade da minha vida, então ele vai ser o rei da sua vida. No 24, e todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Comentário do bispo: Davi morreu em boa velhice. Ele errou, por isso sofreu as consequências, mas em momento algum deixou de se humilhar perante o Senhor. Davi fez do Senhor a sua maior riqueza e ainda levou uma nação inteira a glorificá-lo. Esse foi o segredo do rei na conservação da sua fé e na conquista da sua salvação. Todos os problemas o mantiveram aos pés do eterno Deus. Assim deve ser conosco. Problemas e dificuldades não são motivos para nos afastarmos do Altíssimo. Pelo contrário, quanto mais comunhão tivermos com Ele, mais paz, segurança e vitória teremos. Então olha a diferença, né? Como Davi morreu e como Saul morreu. Saul morreu na batalha e ele mesmo se matou. Davi morreu por velhice. Terminamos então dizendo: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. E assim encerramos o segundo livro de Samuel, né? Que foi escrito falando dos reis. Eu não acredito que tenha sido
o próprio Samuel que escreveu, porque ele já tinha morrido nessa altura. Mas alguém escreveu em seu nome. Bom, nós ficamos por aqui. Dê o seu gosto. Coloca nos comentários o que Deus tem falado com você. E manda esse vídeo para as pessoas que você evangeliza. Vamos espalhar a Bíblia. Vamos incentivar as pessoas a ler a Bíblia também. Tá bom? Fique bem. Muita luz.